Quando penso na morte, não fico com medo. Se você olhar para o que Paulo disse, ausente do corpo, presente com o Senhor. Tudo é muito positivo. Isto é, quando Deus me chamar, vou ser chamado à presença do Senhor e, de repente, tudo ficará absoluta e indescritivelmente melhor. Mensagem de hoje: o pensamento correto acerca da morte e ressurreição. Na noite anterior à morte de Jesus, ele disse algumas das coisas mais reconfortantes que poderia ter dito aos discípulos. Eis o que ele disse neste capítulo 14 de João. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Desta maneira, Jesus confortava os discípulos pela simples razão de estar prestes a ir para a cruz. Isso me lembra do que o apóstolo Paulo dizia quando pensava na morte e nas coisas que se seguiriam, conforme o capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Quando Paulo falava da morte, era sempre acerca de algo encorajador. Ele não era um derrotado, como se a morte fosse o fim de tudo, mas assumia uma atitude, um sentimento de grande confiança. A razão é porque ele sabia a verdade que o Senhor lhe havia ensinado acerca do que acontece após a morte.
Assim, quando você olha para todas essas passagens e olha para o seu ponto de vista, qual é o ponto de vista de um cristão? Todos nós podemos nos alegrar e louvar ao Senhor, pois num destes dias após a nossa morte, vamos receber um novo corpo. Tudo será maravilhoso. Agora, isso é bom se você se tornou um cristão. Mas se você ainda não deu esse passo, então você terá que enfrentar a morte. Nada será alegre e feliz e assim por diante. Mas a partir do momento em que você se converte e entende o que a Bíblia ensina sobre a morte e sobre o nosso relacionamento com Cristo, sua compreensão básica é de segurança e confiança. A morte tem uma história totalmente diferente. Vamos ver o que a Escritura ensina aqui. Vamos pensar no que Paulo pensou. Quando ele pensou nisso, ele disse que seria como se estivesse sendo liberado de suas amarras nesta terra, ausente do corpo, presente com o Senhor. Ele estava sempre confiante acerca do que aconteceria do outro lado. Assim, gostaria de simplesmente lhe perguntar: seria isso uma verdade para você hoje? A primeira pergunta que desejo responder é esta: o que acontece quando as pessoas morrem? Bem, quando você é um crente, é tudo muito evidente. Agora, o que quero dizer é que eu desejo responder a 2 ou 3 perguntas aqui acerca de algo que causa muita confusão no mundo de hoje e na igreja de hoje. Quero responder esta questão que já mencionamos. O que acontece quando as pessoas morrem? A alma dos crentes vai imediatamente para a presença de Deus. Se você não acredita que, ao morrer, quando o seu coração parar de bater, você vai para a presença de Deus, então aonde você vai? Há algumas pessoas que acreditam em purgatório. Você acabou de se desintegrar, você acabou de se aniquilar. Isto é o seu fim. As pessoas têm todo tipo de ideias acerca do destino após morte. As Escrituras dizem exatamente para onde uma pessoa vai. Paulo, por exemplo, ele não achava que ao morrer iria para o nada, mas iria para a presença do Senhor. Ele nunca disse que ao estar ausente do corpo, ficaria flutuando no espaço, no caixão por 2000 anos. Não, ele disse ausente do corpo, presente com o Senhor. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você pode me dizer hoje que, se eu morresse hoje, eu estaria ausente deste corpo e presente com o Senhor? Isso é exatamente o que Paulo disse. Então, qualquer coisa diferente disso não é bíblica. Então, você pode dizer isso? E se você disse, sim, eu posso, então eu gostaria de lhe fazer outra pergunta. Com base em que você poderia me dizer hoje que, se eu morresse no meu caminho da igreja para casa, ou se eu tivesse um ataque cardíaco na igreja, em que base você poderia se alegrar no Senhor? Qual seria a sua base para dizer isso? A cruz. Não obras. A única maneira que você e eu poderíamos ter certeza é porque temos confiado na morte de Jesus Cristo para pagar toda a nossa dívida do pecado, todo o nosso pecado, para que, no momento em que Ele nos chamar, possamos ir para o céu, não com base em qualquer outra coisa. Pense nas pessoas cujo relacionamento com Deus não é certo, mas elas dizem, bem, um dia destes quero ver se entendo. Então, eles enfrentam essa tragédia. Uma das primeiras coisas que aparecem em sua mente é: eu não estou pronto. Então, eu lhe pergunto, você estaria pronto? Qual é a base da sua preparação? Se for qualquer coisa diferente de você ter confiado em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, baseado em sua morte sacrificial, expiatória e substitutiva, morte toda suficiente no Calvário, então você não tem uma base certa. O que acontecerá quando você morrer? Vamos para a presença de Deus. Agora, se isso é verdade, o que acontece com essas pessoas, por exemplo, que falam acerca do sono da alma? Eu tive uma conversa de 2 horas com alguém, apenas algumas semanas atrás, que só queria me puxar para baixo. Ouça, quando você morrer,
Você dorme na sepultura até que Jesus venha. Eu sabia exatamente de onde ele havia tirado essa ideia. Ele estava se baseando, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo usa o termo sono. Ele não o usa para ensinar o sono da alma, porque ele não acredita nisso. Ouça, ele disse ausente do corpo, presente com o Senhor. Paulo não caiu em nenhuma contradição no que ele disse. Por isso, é muito claro que Paulo está dizendo neste 4º capítulo de 1 aos Tessalonicenses. Ele disse: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quando ele usa o termo sono, ele está falando da morte de um crente. Quando uma pessoa que é um crente morre, é como dormir para despertar na presença de Deus. Se Paulo não acreditasse nisso, não poderia ter dito ausente do corpo, presente com o Senhor. O apóstolo Paulo nunca teria dito: aqui estou sendo puxado em duas direções. Ele diz aos Filipenses, número 1, eu realmente quero ficar aqui e pregar o evangelho para vocês. Por outro lado, gostaria de partir e estar com Jesus. Se ele achasse que ao morrer, eles o colocariam numa tumba, ele nunca teria dito. Ele disse: eu quero morrer e estar com o Senhor. Eu quero ficar aqui e pregar o evangelho. Ele diz: estou dividido entre os dois. E assim ele acreditava que nada ia acontecer com ele, exceto que estaria na presença de Deus. Assim, quando se trata de sono da alma, não há nada na Bíblia que ensina tal doutrina. Assim, essa doutrina não é verdadeira. E acerca do purgatório? Fico espantado com as pessoas que acreditam nisso. Creio que existem muitos católicos romanos que são salvos. Eu não questiono isso quando falo com eles. Eles confiaram em Jesus como seu Salvador. Eles entendem o que significa ser salvo. Pense no que você está dizendo. Não pode haver um purgatório. Não se pode declarar a existência de um purgatório sem negar uma das maiores verdades da Bíblia. Se, por exemplo, houvesse um purgatório, ele seria a mais absoluta negação desta verdade. A morte de Jesus pagou a nossa dívida do pecado na íntegra. Então, se você morrer e for para o purgatório, a fim de sofrer pelos seus pecados, aqui está o que isso significa. Há alguns pecados que você cometeu, que você não pode pagar na vida. Então, você tem que sofrer até pagar tudo. Isso é totalmente absurdo. Não há nada na Bíblia em apoio a esse tipo de ensino. É totalmente falso. Em outras palavras, o que a doutrina do purgatório diz é que a morte de Jesus na cruz fez um pagamento apenas parcial. É absolutamente uma negação da verdade da morte expiatória de Jesus Cristo pelos pecados de toda a humanidade. Assim, o que acontece com as pessoas que morrem sem Cristo? Elas estão perdidas. Quero dizer alguma coisa aqui. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, seguindo-se depois o juízo. Agora, esta é a parte mais difícil. A parte mais difícil é perceber que alguém tenha ido para o tormento do inferno. E ele está em tormento até a ressurreição final, descrita no capítulo 20 de Apocalipse. Quando todos os corpos dos incrédulos saem da sepultura e, unidos com o espírito e a alma, vão a julgamento e são condenados pelas suas obras por toda a eternidade. Veja você, quando uma pessoa morre sem Cristo, vai para o tormento. Mas o julgamento final não é quando ela morre, porque o julgamento vai ser perfeitamente preciso sobre a forma como ela viveu a sua vida. É por isso que você não pode dizer a alguém: bem, eu sei que eles não eram cristãos. Tive que enfrentar isso muitas vezes como pastor, e é o que cada pastor faz. Bem, agora eu vou dizer: fale-me de seu marido, acerca do relacionamento dele com Deus. Sua resposta poderia ser: ele era um bom homem.
Você não pode ser bom o suficiente para escapar do tormento se você rejeitou Jesus Cristo. Isto é uma coisa difícil de dizer. Você não pode se dar ao luxo de enganar alguém acerca de seu destino eterno, porque ele fez isso e porque ele fez aquilo, por exemplo. Ele poderá dizer, eu não entendo, não estou certo acerca de tudo isso, mas sei que ele vai ficar bem. Eu não tenho coração para ir mais longe do que isso. A verdade é que não vai dar tudo certo, não. Está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Quando damos nosso último suspiro, vamos à presença de Deus ou ao tormento. Nenhum tipo de raciocínio, de sermões, de teologia e doutrina e crença falsa e muito mais coisas, nada disso vai funcionar. A Escritura diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você entende o que isso significa? Ouça, Deus, o Pai, colocou todo o seu pecado, pecados do mundo inteiro. Ele colocou a culpa e pena de todo o pecado de toda a humanidade sobre a única pessoa que poderia fazer isso, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Todas aquelas ovelhas e bois e cabras e assim por diante que foram sacrificados, tudo aquilo terminou no dia em que Jesus Cristo morreu na cruz. A Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de cima para baixo e agora o homem tem acesso ao Pai. Assim, portanto, tudo isso aconteceu ao longo de todos esses anos. Nosso acesso a Deus é através do seu Filho, Jesus Cristo. Agora, Deus colocou todo o pecado de toda a humanidade sobre a única pessoa que nunca pecou. Quando chegamos a aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos aceitando o dom do Filho de Deus como único, final, real, adequado e substituto, que se ofereceu a si mesmo no sacrifício vicário, suficientemente capaz de apagar os seus e os meus pecados. Deus, o Pai, colocou todo o pecado do mundo sobre Jesus. Ouça, um erro doutrinário pode fazer que alguém rejeite a Jesus Cristo de modo horrendo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não estava ostentando, ele estava dizendo a verdade. Quando você rejeita Jesus, você rejeita o dom do Pai Celestial, que morreu por seus pecados. E se você rejeita Jesus, ninguém mais poderá pagar pelo seu pecado. Quem mais pode pagar a sua dívida de pecado? Deixe-me dizer-lhe, porque ninguém mais pode, porque todo mundo tem pecado. Todos nós temos o nosso pecado. Então, Jesus, o único perfeito Filho de Deus sem pecado, pagou a nossa dívida de pecado na íntegra. E ponto final. Quando você o recebe como seu salvador pessoal, você está eternamente seguro com base na sua morte na cruz como pagamento pelo seu pecado. Se você ignorar isso, você terá que sofrer as consequências. O que dizer das minhas boas obras? As suas boas obras são absolutamente inúteis quando se trata da sua aceitabilidade diante de Deus. É por isso que ele enviou Jesus. Você questiona, bem, e sobre esta ressurreição, então, o que é isso? Bem, a Bíblia diz que vai vir um dia em que Deus vai chamar o fim de tudo e vai trazer tudo à luz. E vai chegar o momento em que o Senhor Jesus virá nos ares, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente com eles, com os ressuscitados, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Vamos ler um par de versículos aqui, porque acho que é muito importante. Quando escreve aos Tessalonicenses, por exemplo, Paulo diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Lembre-se, dissemos que isso não significa que eles estão dormindo na sepultura. Essa é apenas a sua terminologia de como vamos dormir à noite e acordar na manhã seguinte.
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Agora preste atenção. Se ele vai me trazer com ele e meu corpo físico vai ser ressuscitado, então, penso, eu estaria na sepultura. Não faz qualquer sentido. De modo que não há nenhum sono da alma. Você morre ou vai para a presença de Deus ou vai para o tormento. No capítulo 16 de Lucas, temos a história do rico e Lázaro. Lembre-se do que Jesus disse quando contou essa história. O rico morreu e entrou em tormento. E você se lembra do que aconteceu. A Escritura diz que aqui está o homem rico clamando a Deus: bem, envia Lázaro para que molhe o dedo na água e toque na minha língua. Por que Jesus usa tal terminologia? Ele usa para simplesmente enfatizar o fato de que tormento é tormento. Isso não é um bom apartamento em algum lugar, é tormento. E quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para o tormento. No capítulo 20 de Apocalipse, quando a Bíblia fala do juízo do grande trono branco, o que acontece? Vai haver a ressurreição de todos os mortos em todo este mundo. Você diz, bem, o que dizer de anos e anos e anos atrás? Você acha que isso é um problema para Deus ressuscitar corpos que desapareceram no mar, que foram devorados por peixes ou desapareceram no pó da terra durante milênio? Ele não tem nenhum problema com nada disso. Ele diz que o julgamento do trono branco virá e que cada pessoa perdida que tenha rejeitado a Cristo será ressuscitada para vergonha e desprezo eternos. Agora, se eu já morri e estou no tormento, para que serve esse julgamento? Esse julgamento é sobre o grau de punição a que cada pessoa vai experimentar por toda a eternidade. Ele diz que, uma vez que a pessoa vai para o inferno, não há como escapar. É por isso que ele dá a história. Não são os pais que dizem, se eu viver uma vida piedosa, com certeza meus filhos vão ficar bem. Não necessariamente. E especialmente se você viver uma vida ímpia, então você vai definir o padrão para eles. Quando uma pessoa morre, ou vai para o tormento, ou vai para a presença de Deus. Quando um filho de Deus morre, vai para a presença de Deus. Então, quando Jesus traz o julgamento para os crentes, o que acontece? Eles são recompensados pelas suas boas obras. E por toda a eternidade vamos desfrutar as recompensas que Deus nos dá como resultado de como vivemos nossa vida. O incrédulo no julgamento recebe não uma recompensa, mas um sofrimento eterno de acordo com a forma como viveu. Não há escapatória. Você pergunta, por quê? Por que toda essa ênfase na morte? Porque é inevitável. E cada pessoa deve estar preparada para morrer. E só há uma maneira de se preparar. E isso não é ir para a igreja, embora a igreja seja importante. Não é ler a Bíblia, embora isso seja muito importante. Orar, muito importante. O essencial é que, por um ato de sua vontade, você peça ao Senhor Jesus Cristo para perdoar os seus pecados e aceita o fato de que Ele foi para a cruz em seu favor, pagou a sua dívida de pecado na íntegra e o está aceitando como seu Salvador. Quando você morrer, você vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Não há nenhum substituto para isso. Você está pronto? Há apenas duas respostas para isso. Sim, eu estou. Não, não estou. Você poderá dizer, bem, eu talvez tenha uma saída. Talvez o quê? A única razão pela qual você pode dizer talvez, porque talvez você esteja errado. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus.
Mas você já colocou sua confiança em Jesus Cristo como um ato de sua vontade em algum momento de sua vida em que disse: Senhor, aqui está a minha vida? Não significa que você esteja vivendo uma vida perfeita, mas que você tenha resolvido qual será o seu destino eterno enquanto está aqui. Não há sono da alma. Não há nenhuma aniquilação, não há purgatório, não há nada disso. Nós vivemos e morremos. Vivemos uma vida em Cristo, morremos em Cristo e seremos recompensados pela vida que temos vivido. Ou nós vivemos sem Cristo, morremos sem Cristo e sofreremos eternamente a pena da rejeição do Filho de Deus. Então, agora, observe isto. Não se trata de todas aquelas coisas que você faz e não faz para que perca o céu. É a rejeição do Filho de Deus. É a rejeição do sacrifício de Jesus que fará com que você perca a vida eterna. A minha oração é para que você faça uma reflexão séria. Você diz: bem, vou pensar nisso num desses dias. Há provavelmente um monte de pessoas no inferno que disse a mesma coisa. Eu gostaria de pedir-lhe para ser muito honesto com você mesmo. Você está preparado para se encontrar com o Deus que o criou e lhe deu a vida e tantas oportunidades? Você está preparado para encontrá-lo tendo rejeitado o seu filho e seguido um caminho de rebelião contra o amor de Deus? Pai, peço que envies o Espírito Santo, aprofunde essas verdades no coração de cada um. Oro por aqueles que inventaram desculpas para não manter um relacionamento contigo. Eu oro para que tu os faça muito infelizes, a fim de que percam o sono e não consigam dormir. Que eles não consigam se concentrar em nada mais até que resolvam a questão mais importante de todas, o seu relacionamento pessoal contigo, através de teu Filho, Jesus Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Dinheiro, relacionamentos, fé, emprego, teologia. Se você tem perguntas difíceis, Dr. Charles Stanley tem respostas bíblicas em seu Manual para a Vida Cristã. Este abrangente manual é a sua fonte de respostas para as questões da vida cristã e da doutrina. Prático, bíblico e fácil de usar, o Manual para a Vida Cristã de Charles F. Stanley é o livro que você vai consultar sempre e sempre. Solicite o Manual para a Vida Cristã no InTouch Oregon. Não há melhor maneira de viver a vida do que viver cada dia na presença de Deus. A Bíblia, Princípios de Vida, de Charles Stanley, traz a você quase 50 anos de ministério de ensino bíblico. Esta obra inclui apresentações de livros, explicações de passagens-chave da Bíblia, mapas históricos, respostas às perguntas, 30 princípios de vida do Dr. Stanley e muito mais. Melhore o seu tempo de silêncio com o Senhor, com a Bíblia Princípios de Vida. Também disponível em letras grandes em InTouch.org Store. But they kept working and working. Up, up, up went the walls. God is so good that he wanted to make a whole universe that would show his goodness. So he did. The waters rose higher and higher, washing away everything but the ark. At night, the tall cloud turned into a glowing, fiery pillar, a massive nightlight. And every evening, God sent flocks Veja of... as histórias de every Deus evening, vindo à tona. God Solicite o livro de histórias do grande amor de Deus. Como você vai viver a sua vida? Vai vivê-la obedientemente diante de Deus ou vai comprometer suas convicções? Um crente obediente que não compromete a sua fé é uma potência nas mãos de Deus.
tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley é uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.